Olá, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu me chamo Hermes Antônio, sou o pastor Hermes Antônio. Sirvo a Deus aqui na cidade de Palmas, do estado do Tocantins, na capital, e trabalhamos e militamos na nossa fé na Assembleia de Deus Shalom Madureira, aqui na capital. Meu pastor presidente, pastor Hermes Vieira Neto, e a pastora Ezi Batista, para quem vai o meu grande abraço, e a todos os irmãos da nossa matriz e do campo e de todo o estado do Tocantins e por onde quer que você esteja me ouvindo. Um prazer receber você aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu espero contribuir com você. Não tenho muito o que oferecer, mas o que eu tenho eu te dou de graça. Então somente nos ajude a divulgar este canal, estas aulas para mais pessoas. Eu espero estar ajudando a edificar a sua vida. Nós trabalhamos com a nossa revista da Editora Betel. A Editora Betel é uma editora própria da Nação Madureira. E nesse segundo trimestre nós estamos estudando sobre Gênesis e também sobre o livro do bispo Abner Ferreira, que tem por título Gênesis. E o tema é o tema de nossa revista, e o subtítulo é a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Para quem não conhece, o bispo Abner Ferreira, ele é presidente. Ele preside a Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, no estado do Rio de Janeiro. É presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus de Madureira, segundo vice-presidente da CONAMAD, advogado, bacharel, teólogo, articulista e conferencista. Então, meus queridos irmãos, nós estamos estudando sobre Gênesis e mais especificamente sobre a vida e exemplo dos patriarcas, que nós temos como exemplo e tomamos como base de fé a sua vida, o seu legado, tá ok? Nós já passamos a lição número 1, a número 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 e agora a 8ª, que é Isaque, o filho da promessa. Tá ok? Então, se você ainda não teve tempo de estudar as demais ou ver as demais lições, já estão gravadas e estão no nosso canal. É para nós desfrutarmos da palavra de Deus, porque os dias são maus e nós precisamos ocupar a nossa mente com as coisas de Deus. Somente as coisas de Deus é quem vai nos dar alívio imediato das pressões desse mundo. Lá está gravado no nosso canal, do Éden a Babel. É uma lição introdutória preciosíssima. A criação revelando a glória de Deus. É uma lição que fala sobre a glória do Senhor revelada nesta terra. O Criador se relacionando com o ser humano. Olha que tema mais bonito e sugestivo. A alienação humana a partir da queda. Nessa lição, nós trabalhamos o episódio também da queda de Adão e Eva. A bênção de Abraão chega a todos por Jesus Cristo. Sim, o nosso patriarca Abraão, a bênção dele chega a todas as nações da terra e a todas as famílias da terra através de Jesus Cristo. A lição 7, que foi da semana passada, Abraão e a prova de fé. Olha que lição maravilhosa para edificar a nossa fé. E hoje, a lição número 8, Isaque, o filho da promessa. Muito bem? Então vamos direto ao ponto. Professor querido, você que vai ministrar uma aula da EBD, não se esqueça das minhas recomendações. Pode ser que elas sejam úteis para você. Qual a primeira? Por favor, trabalhe a revista, trabalhe a lição.
observe os conteúdos, não fuja da revista, não fuja do tema. E, em segundo lugar, não esqueça dos objetivos da lição. É fundamental você trabalhar os objetivos da lição, porque veja bem, qual é o desafio de um professor da escola bíblica dominical? Primeiro desafio, ele precisa estudar e gostar de estudar. Para quê? Para que ele possa ministrar uma boa aula, para que seus ouvintes tenham prazer em ouvir aquela aula. Se você não se preparar para a lição, os seus ouvintes vão achar sua aula enfadonha, cansada, tensa, a hora não passa. Mas quando o professor estuda a lição e se aplica dentro do conteúdo da lição, a aula fica prazerosa e vai embora rapidamente. Olha só, o objetivo desta lição, primeiro objetivo está no tópico 1. Por quê? Nós trabalhamos 3 tópicos e não precisa mais do que isso. Mostrar como foi a escolha de uma esposa para Isaac. Olha que pregação bonita. É uma mensagem linda. Apresentar Isaac como a continuação da promessa. É o segundo objetivo. E o terceiro objetivo, falar que o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, falar que o Deus de Abraão é o Deus de Isaac, é o mesmo Deus. Então, nós temos esses 3 objetivos centrais. Mas acontece que muitos professores, eles pegam a revista e faz assim, ó, joga para o canto ali, e ele vai pregar um assunto e tal, que entra em desconexão com o propósito da revista. Não, o propósito, eu sei que às vezes parece difícil, porque, veja bem, aqui está o comentário de um escritor. Agora você tem que embasar o seu comentário também em cima da fala desse escritor, ou no mínimo do mesmo conteúdo, da mesma metodologia, entender o que ele quer passar para os alunos, para a membresia que está te ouvindo. E como é que você vai fazer isso? Observando atentamente os 3 objetivos da lição. Tá ok? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Título da lição: Isaac, o filho da promessa. O nosso texto áureo. A Assembleia de Deus tem texto áureo, tá? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Isaías 14, 27, parte B. Verdade aplicada. Persevere na fé em Jesus Cristo e na obediência à palavra de Deus, pois os desígnios do Senhor prevalecerão. Amém? Objetivos da lição nós já lemos, você não precisa ler para a classe, mas vai acontecer que alguém vai ler, tá? E aí você já sabe os objetivos. Eu uso uma técnica que eu faço assim, ó, para mim não esquecer e não fugir à regra. Eu pego aqui na segunda página e coloco aqui, ó, mostrar como foi a escolha de uma esposa para Isaac. Pronto. Eu já sei aqui. E o segundo objetivo, apresentar Isaac como a continuação da promessa. A continuação da promessa. E o terceiro, falar que o Deus de Abraão é o Deus de Isaac. Vamos para o nosso texto de referência, que se encontra em Gênesis capítulo de número 26, capítulo 26, versículo 22 ao 25. E partiu dali, e cavou outro poço, e não
porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Beerseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor a meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os seus servos e os servos de Isaque cavaram ali outro poço. Isaque era um cavador de poço, né? Então vamos lá. Introdução, prepara aquela introdução. Tudo sobre a vida de Isaque nos remete à realidade de que, ao longo da nossa peregrinação como discípulo de Cristo, enfrentamos diversas situações requerendo de nós confiança, vigilância, perseverança e atenção quanto aos princípios bíblicos que devem ser aplicados em cada situação com a ajuda e iluminação do Espírito Santo. A vida de Isaque nos mostra, nos direciona para entendermos que devemos ficar vigilantes, perseverantes e tendo confiança e atenção quanto aos princípios bíblicos a serem aplicados em cada situação que nós vivemos. Pois bem, Isaque passou muitas situações difíceis, mas ele perseverou, confiou e foi até o fim, sem envergonhar o nome do nosso Senhor. Tópico 1 diz assim: a mulher para Isaque deveria ser da linhagem piedosa de Sem. Nós já estudamos essa lição, está lá atrás, se eu não me engano, a lição número 2. Esse era o principal critério. Com isso, Abraão se mostra sincronizado com o plano de Deus ao longo da história para a vida do Salvador. Pois bem, um pai deve estar preocupado com a pessoa que seu filho ou a sua filha vai casar. Saber a origem, de onde vem, como se diz aqui no norte, de onde tu vem, para onde tu vai. É muito importante essa preocupação de Abraão em relação a quem iria entrar na família dele, na geração dele. E no tópico 1.1 diz o seguinte: uma esposa para um filho escolhido. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Gênesis 24:1. Assim, o epílogo da vida de Abraão e a introdução da história de Isaque e as bênçãos de Deus que acompanharam Abraão até o fim da sua vida, seguiram o filho da aliança, para que a corrente da promessa não fosse quebrada. Abraão se preocupa com a perpetuidade de sua semente, pensando numa mulher para seu filho. É uma bênção ter um pai que se preocupa com o futuro dos seus filhos, principalmente com quem o seu filho vai casar. Veja bem, a preocupação de Abraão, nós já começamos daqui uma aplicação para a nossa vida. Ela é atual. Nós devemos nos preocupar com quem vai entrar em nossa família. Seja uma família rica, uma família bem abastada, pobre, seja quem for, quem vai se juntar a nós e, sobretudo, quem vai casar com nossos filhos. Essa preocupação de Abraão era para dar perpetuidade à sua linhagem, à sua geração. Então vamos lá.
Mas Abraão está mais preocupado com o propósito de Deus para seus descendentes. Está em Gênesis 24. Sua iniciativa ao fim da vida não significa que ele não confia em Deus para conduzir tudo. Demonstra que Abraão entendeu que Deus o chamou para trabalhar junto com ele. Ora, irmãos, tem coisas que não é Deus que vai fazer por nós, é nós que vamos fazer. Tem coisas que Deus nos delegou, nos entregou para nós trabalharmos, realizarmos e fazermos. E nós não devemos jamais fugir ou negligenciar a responsabilidade que Deus nos deu. E, sobretudo, fazermos como Abraão, chamar Deus para os nossos projetos, principalmente os projetos familiares. Ok? Então vamos lá. O 1.2, um servo piedoso para uma tarefa preciosa. Veja bem, aqui nós temos uma tipologia bíblica e nós vamos já comentar sobre ela, mas antes eu quero ler o texto aqui com você para que você possa também entender essa tipologia bíblica. O servo a quem Abraão incumbiu esta importante tarefa era alguém igualmente temente a Deus. Ele promete a Abraão não escolher para Isaque mulher estrangeira. Está em Gênesis 24 e 2. Estamos aqui, eu estou hoje usando uma Bíblia novíssima que eu comprei, chamada Bíblia de Estudo Scofield. É uma Bíblia que tem concordância, é uma Bíblia de estudo, Almeida corrigida e fiel. Vamos ver aqui então o que diz a nossa Scofield. No 24 e 2. Nós vamos ler bastante referências hoje, que é para embasarmos aquilo que estamos estudando. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus, Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito. Mas irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Este servo mais velho, o nome dele é Eleazar. Ele é o responsável, como diz aqui no capítulo 24, que ele era o responsável pelo governo. Olha, eu gosto de riscar a Bíblia. Tinha o governo sobre tudo o que possuía. Este servo mais velho, ele fez um ato de juramento. Na cultura daquela época, um juramento feito com a mão na coxa era um juramento que não podia ser quebrado. E se ele fosse quebrado por aquela pessoa que fez o juramento, a descendência daquele também teria que fazer a sua prova, o seu juramento. Então, ele fez um juramento prometendo a Abraão que não iria escolher nenhuma filha dos cananeus no meio do qual ele morava. Esse juramento está aqui dizendo assim, é um juramento sério e perpétuo entre eu e você. No parágrafo seguinte, ele diz assim, ele pede a Deus graça e direção. Está no 24:12. Agora que Eleazar fez o juramento, ele faz uma oração no versículo 12, pedindo a Deus que Deus o direcione. Está aqui, ele pede a Deus graça e direção, ele agradece a Deus pelo sucesso. Porque aqui a leitura está um pouco truncada, porque o episódio é muito longo e o escritor encurtou. Então nós vamos aqui
ler rapidamente aqui a referência aonde ele agradece, faz oração e agradece a Deus. E disse o Senhor Deus ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Agora, Eleazar já está na terra de Arã, esperando a noiva para Isaque. Na leitura aqui, ele diz o seguinte: embora Eliezer, não é Eleazar, desculpa, Eliezer, não tivesse a mesma intimidade com Deus que Abraão, seu senhor, pois ele diz, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, no Gênesis 12, onde nós lemos, 24:12, pelo testemunho de Abraão, ele tinha muita confiança e dependência de Deus. Deus respondeu em detalhes a sua oração. Está no 24, 49 ao 61. Vamos ver como foi que Deus respondeu aqui a Eliezer. 49 diz o seguinte: agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência e verdade a meu Senhor, fazei-mo saber, se não, também mo fazeis saber, para que eu vá à direita ou vá à esquerda. Então respondeu Labão e Betuel e disseram, do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma, vai-te e seja mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. Então, Deus confirmou a viagem de Eliezer na busca da Rebeca para Isaque. Ele fez uma oração pedindo direção a Deus, orientação e benevolência, que ele fosse bem sucedido. Aqui, Eliezer está tipologicamente, ele representa o Espírito Santo, que hoje está vindo buscar a igreja do Senhor. Esse Espírito Santo está hoje aqui nesta terra, consolando a igreja, para que em breve ele possa entregar para o seu noivo, para o filho amado. E o filho amado do Senhor nosso Deus, você bem sabe que é Jesus Cristo. Então Jesus aqui representa Isaque e Abraão representa Deus. E Eliezer representa o Espírito Santo e Rebeca representa a igreja. O Espírito Santo em breve vai retornar para casa e vai levar a igreja e apresentar para Deus e apresentar para o seu esposo que lhe aguarda. A igreja de Jesus já está desposada, ela está comprometida com o Senhor Jesus Cristo. Então agora, essa igreja, ela está sendo preparada para o retorno, para a viagem de volta para casa. O Espírito Santo está na igreja, está neste mundo, atuando na igreja, preparando a igreja através dos louvores cantados, através das ministrações, através da leitura da palavra, através da evangelização, através da comunhão, do partir do pão. Ele está convencendo o homem da morte, do pecado e do juízo. O Espírito Santo está trabalhando o retorno da igreja para entregar para o Senhor Jesus Cristo. Não é lindo? Essa é uma tipologia. E para você que gosta de pregar a palavra de Deus no domingo à noite, no culto de jovem, no culto das senhoras, ou quem sabe no culto das crianças, está aqui uma mensagem lindíssima de tipologia bíblica, aonde Eliezer representa o Espírito Santo, que veio fazer um trabalho de preparar a noiva para levar para Jesus Cristo. Esse Eliezer, ele obedece ao seu senhor Abraão, assim como o Espírito Santo obedeceu quando o Senhor o enviou para a terra por ocasião
da ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, onde ele disse que iria para o Pai e ia rogar ao Pai que enviasse o Espírito Santo, o Consolador. O Espírito Santo, o Consolador, está no meio de nós. Aleluia! Isto é maravilhoso, essa comunhão com o Espírito Santo, esta nossa experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Você que ainda não aceitou Jesus, precisa aceitar Jesus como Salvador e receber o Espírito Santo na sua vida. O tópico 1.3 diz assim: o encontro marcado por Deus. Isaac perdera aquela que até ali fora a mulher mais importante da sua vida. Por ocasião do casamento de Isaac, a Sara já estava morta. Ela morre lá no capítulo 11 ou 12, se eu não me engano, e ela já está morta. Agora, a preocupação de Abraão, porque ficou sobre ele o peso da responsabilidade de encontrar uma noiva para seu filho. O encontro marcado, Deus preparou esse encontro e também para servir de consolo a Isaac. Porque até então, vamos aqui conjecturar. Certamente Abraão e Sara contou para este filho as proezas, os milagres que eles vivenciaram e a forma como Deus deu a vida a Isaac, a forma como veio Ismael, a forma como foi viver com Agar, os embates de Abraão na terra de Abimeleque, enfim. Eu penso que Abraão e Sara ensinou muita coisa para Isaac e falou de muita coisa. Porém, chegando agora a hora de Abraão se despedir deste mundo e Isaac precisando casar-se, vem a preocupação. Então ele envia o seu servo mais velho da casa, o de mais confiança, o que tinha a administração, faz um juramento que não pode ser quebrado. Agora esse Eliezer está voltando com a noiva para entregar para o seu esposo. Veja bem, Deus estava para confortá-lo com aquela que a partir de então se tornaria a mulher mais importante para seus descendentes. Está em Gênesis 24:67. Quando Deus tem propósito em nossa vida, nossa história nunca termina em dor. Queridos irmãos, veja bem, o propósito. Aí você me diz assim, não, pastor, mas muitas pessoas morrem em dor, morrem em doença, morrem de tal, e alguns propósitos não são cumpridos. Olha, quando Deus tem um propósito numa pessoa, numa família, e específico para uma família, meu irmão, aquele propósito passa para a geração seguinte. Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E tem situações em que Deus tem um propósito naquela família só com uma pessoa. Só com uma pessoa. E Deus cumpre o propósito na vida daquela pessoa. E nesse caso aqui específico, Deus tem um propósito com a família. Sara morreu, mas a esposa está chegando para alegrar o coração deste filho em luto e mostrar que o propósito é maior do que a dor. O propósito é maior do que o clamor, do choro, da angústia. O propósito de Deus em nossa vida, irmãos, é maior, sempre será maior, até mesmo do que nós. Veja bem, seu coração se alegra novamente. Ele conhece uma mulher maravilhosa em beleza e em virtudes. Vamos ver aqui
a característica de Rebeca está no 24, 62 ao 65. Diz o seguinte: ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Beer Lahai-roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo à tarde, e levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaque, e desceu do camelo, e disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu, cobriu-se, e o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Aí o professor fala aqui: as belezas físicas eram as últimas coisas que um pretendente conhecia de uma mulher. Depois de sua origem, seu caráter, virtude e piedade eram as primeiras qualificações que um servo de Deus buscava. Quão distante estamos disso hoje em dia, onde o corpo é talvez a primeira e muitas vezes a única coisa que pretendentes desejam conhecer numa pessoa. Profundo, né? A lição que ela nos dá e ele nos dá é de que devemos olhar primeiramente para o caráter de uma pessoa que vai se juntar conosco. Por isso é importante a fase, nos tempos de hoje, lógico, o namoro. Para você conhecer a procedência, o caráter, as virtudes da pessoa. Porque, de fato, é isso que vai mover o seu casamento. O seu casamento vai estar movido pelas virtudes de ambos os cônjuges. Não tem como ser diferente. A beleza física passa. E tu quer ver passar ligeiro aos meninos chegarem, viu? Então, a lição que ele nos dá aqui é que as qualidades virtuosas da moral e da ética são as principais que devemos observar em uma pessoa que vai se unir ao matrimônio com outra pessoa. Então, a escolha de Rebeca não foi uma escolha aleatória. A escolha de Jesus pela igreja não foi uma escolha aleatória. A escolha de Jesus pela igreja é porque a igreja ela é uma igreja virtuosa, pura e sem mácula. É uma igreja sem rugas, como diz a carta aos Efésios. Por falar nisso, vamos ler aqui aos Efésios, se eu não me engano. Carta aqui, só para nós embasar aqui e terminar o tópico 1. Efésios, onde ele fala aqui, ele fala a respeito da igreja. Ele fala a respeito da igreja em carta aos Efésios, a vida do crente como filho amado. E também ele fala que vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Não é esse aqui. E está aqui no Efésios 5 e 18. Não, 5 e 22. Diz o seguinte: vós mulheres, sujeitai a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja
está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas a seus maridos. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Olha os valores virtuosos de Rebeca. Uma Rebeca sem mancha, sem mácula, purificada pela lavagem da água, pela palavra de Deus, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Esses são os valores da Rebeca, esses são os valores da igreja. A igreja de Jesus está sendo preparada pela lavagem da água, pela a palavra de Deus que está sendo pregada, ministrada na vida da igreja. E quem é a igreja? A igreja é todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Salvador da sua vida, todos aqueles que reconhecem o senhorio de Jesus Cristo como Salvador da sua vida e único e suficiente Salvador da sua vida. Essas são as qualidades da igreja e são as qualidades éticas e morais de Rebeca e são as qualidades que Eliezer, o mordomo fiel de Abraão, foi buscar na terra de Harã uma moça com essas qualidades e encontrou Rebeca. Portanto, a forma como foi escolhida Rebeca não foi de uma forma aleatória. A igreja de Jesus também não foi de uma forma aleatória, ela foi conquistada. Ela foi construída, conquistada, edificada no Calvário, com o alto preço da redenção e do sacrifício de Jesus para nos dar a redenção e nos dar a vida eterna. Amém? Então, encerramos aqui o tópico 1, o ponto 1, e passamos para o tópico 2. A continuação da promessa. Um novo patriarca. Abraão conclui o propósito de sua vida morrendo em boa velhice. Ele morrer em uma boa velhice foi uma das promessas que Deus fez a ele. Está lá no Gênesis 25, 7 e 8. Mas o propósito que Deus começou em Abraão não morreu com ele. Passou para a geração seguinte. Olha, irmãos, um pai, uma mãe inteligente, ela não encerra o propósito da vida com ela. Ela passa para a geração futura. Ela passa para a geração seguinte da casa dela. Nós precisamos ter essa preocupação com a geração futura que está chegando. Nós estamos em uma transição. Uma geração está indo embora, tem outra geração chegando. Uma geração está se desfazendo. E agora vem a preocupação. Qual é o legado que estamos deixando para essas gerações? Para essa geração que está vindo aí. Porque nós estamos numa corrida de bastão. Você sabe como é que é nas Olimpíadas? A corrida de bastão? Um corredor sai, larga, e o outro está lá na frente, e aquele passa, dá uma volta, e quando ele está terminando a volta dele, ele passa para o outro, e o bastão passa para frente, e depois da outra volta, e passa o bastão para frente, e assim sucessivamente. Para quem nós estamos passando o bastão da fé cristã dentro de nossa família? O que nós estamos fazendo com a nossa fé dentro de casa? Como nós estamos adorando e edificando nossos altares de adoração e comunhão a Deus dentro de nossa casa, dentro da nossa família, na cabeça dos nossos filhos, como Abraão fez com o filho dele. Nós também devemos fazer com o nosso filho. Vamos lá, o 2.1. Contando com um milagre. Depois da morte de seu pai, Deus abençoou Isaac, Gênesis 25 e 11. Abençoou
grandemente. Precisamos aprender isso. As bênçãos de Deus para a nossa vida não se resume à nossa vida. Tem sempre propósitos maiores que afetam outras e futuras gerações, como eu acabei de falar. Semelhante a Sara, Rebeca, esposa de Isaac, tinha o ventre estéril, e ele precisa de um milagre de Deus para a continuação da promessa. Olha, irmãos, chega um momento em nossa vida que é verdade. Nós somos confrontados com a nossa fé. E a nossa, como diz o hino, a nossa fé é provada. Chega um momento em nossa família que a nossa fé é provada. A fé de Isaac aqui foi provada, assim como a fé de seu pai Abraão. Porque ambas as esposas eram estéreis. Elas eram estéreis. E ele certamente aprendeu com o pai dele a clamar a Deus, a suplicar a Deus. Eu sei que dentro de nossas casas, no meio de nossa família, tem momentos que nós somos provados, somos testados. E por diversas vezes a nossa fé sofre abalos profundos. Isso é verdade. Mas, irmãos, queridos, nós devemos suplicar, nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus e pedir ao Senhor que faça um milagre na nossa casa, na nossa família, naquele filho, naquela filha, naquele esposo, naquela esposa, porque o Senhor ouve as nossas orações, porque não há nada que a oração não resolva, irmão, não existe nada. A oração pode tudo. Esta é a tônica insistente do Antigo Testamento. A despeito de qualquer esforço humano, sem uma constante ação soberana de Deus, as bênçãos prometidas a Abraão de abençoar em Cristo todas as famílias da terra não se cumpririam. Isaac está preocupado com a posteridade, por isso ora ao Senhor e Deus o atende. Está em Gênesis 25 e 21. Vamos ver o que diz aqui. Eu sei que as provações, elas vêm em nossa vida, irmão, não tem jeito, e vêm de várias formas. Tem umas que vêm de encomenda. 25 e 21 diz o seguinte: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Ora, ele fez aqui o papel lá de Efésios capítulo 5, versículo 2 em diante. Ele fez esse papel, ele interviu diante de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala que a igreja está limpa pela lavagem, assim como a mulher está limpa pela lavagem da água, pela palavra de Deus, ele está falando o seguinte, que o esposo, como sacerdote do lar, como chefe da família, como responsável, ele chama para si a responsabilidade da batalha de um problema que aparentemente parece insolúvel. E a Bíblia diz aqui no capítulo 21 do 25 que ele orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, nos mostrando que há momentos em nossa família que nós devemos tomar posicionamento diante de Deus e orar insistentemente para que a bênção se cumpra na minha casa. Ele diz mais o seguinte: e o Senhor ouviu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Em outras versões diz, engravidou. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Então veja só, eu quero chamar sua atenção. Ela foi orar ao Senhor. Ela conheceu Deus do marido dela.
Quando o casal entra em concordância, automaticamente aquelas atitudes positivas espirituais contagia o outro, o seu cônjuge. Certamente essa mulher viu o marido orando e orando insistentemente a Deus por uma bênção. Agora ela está com a bênção e precisa de uma resposta. E tem momentos em nossa vida que nós somos abençoados e precisamos de resposta. E o desafio de nossa vida cristã é continuar com a fé, mesmo sem resposta. Continuar a caminhada, mesmo sem ouvir nada, sem sentir nada, sem perceber nada. Abrir a Bíblia e não ter uma palavra, nada se encaixa. Mas continuar insistentemente para receber a promessa de Deus. E ela foi contagiada pela fé do marido e também foi falar com Deus. E no versículo seguinte, Deus responde a oração dela. Deus também respondeu a oração dela. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Agora eu vou até riscar aqui, porque isso aqui dá um glória a Deus. Aleluia! Ela recebeu a resposta de Deus na sua vida. Aleluia! 2.2 2 nações em um ventre. A narrativa do texto nos faz pensar sobre a gestação de filhos e a vida sob uma perspectiva divina. Gênesis 25, 21 diz que Deus atendeu a oração de Isaac e a vinda dos gêmeos não foi acaso de um ventre agora fértil. Não foi acaso de um ventre agora fértil, mas sim uma providência divina. Há uma briga já dentro dos dois filhos desde o ventre de Rebeca. Um prenúncio profético de como seria a futura relação entre os dois. As 2 nações sugeriam destes 2 filhos não apenas brigariam entre si, como os descendentes de Jacó seriam mais fortes que os descendentes de Esaú. Gênesis 25, 23. Devemos guardar isso na memória quando começarmos e observar os eventos que farão da tribo de Israel, Jacó, uma poderosa nação. Eu li aqui meio truncado, né? Mas não tem problema não, tu entendeu. Então, ele está falando, vamos observar isso a partir do momento em que Deus vai mudar o nome dele de Jacó para Israel. A partir do momento que já está no Egito. E dali vai surgir uma grande nação. Porque aqui nós aprendemos também que não importa o lugar, a bênção está com você. Não importa onde for, os planos de Deus não podem ser frustrados. A bênção vai acontecer. O mais fraco governará o mais forte. Em toda a Escritura, Deus faz assim. Usa o menor e mais fraco para confundir os que acham que são. Tá? 1 Coríntios, capítulo 1, 26, Paulo fala isso, que ele escolheu as coisas vis deste mundo para confundir as sábias e entendidas. Foi assim com Gideão, Davi e o próprio Israel. O maior servirá ao menor, Gênesis 25, 23. E Deus tem uma razão bem específica para isso. Para que a glória dos feitos seja dada a Deus e não aos seus servos. Nós devemos ter muito cuidado quanto ao nosso ego. Para não deixar o nosso ego tirar a glória de Deus nos feitos na nossa vida. Nós devemos ter muito cuidado com o nosso coração para não deixar ele virar um coração traiçoeiro, andarilho,
mas sempre ter um coração agradecido e dizer: aconteceu, veio porque o Senhor me abençoou. Porque a tônica de Deus a colocar que o maior servirá ao menor é justamente para o maior não se esboçar na sua força e na sua capacidade, mas que o menor surpreenda e faça um prodígio em nome do Senhor nosso Deus. Esse é o propósito, tá ok? Por isso Isaac apreciava mais... Olha lá. Esaú era formoso e o caçador, homem do campo. Jacó era caseiro, mais fraco e inexpressível. Está em Gênesis 25, 24. Será que ele era mesmo assim, inexpressível? Vamos ver aqui, 24 e 28. Gênesis 24, do 25. Diz o seguinte: Esaú, os gêmeos no seu ventre. Esaú, o primeiro, ruivo e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram seu nome de Esaú. Depois saiu o seu irmão agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Então, veja só, lá na lição passada, na segunda lição para trás, eu falei que Abraão, ele viu os netos até os 15 anos de idade. Por quê? Porque Abraão teve Isaque aos 100 anos e aos 40 casou. Orou mais 20 anos. Esperou mais 20 anos, nasceu os gêmeos, aos 60 anos. Então, nessa altura, Abraão já está com quantos anos? 160. Abraão vai morrer com 175 anos. Então, de 160 para 175 dá 15 anos. Certamente, Abraão viu o nascimento dos gêmeos. E Abraão conviveu, pelas referências bíblicas, nós chegamos à conclusão que Abraão conviveu com os gêmeos e viu a bênção de Deus se cumprindo na vida dele. Glória a Deus e aleluia a todos quanto já viram as bênçãos de Deus se cumprindo em sua vida. Porque aos 175 anos, os gêmeos Esaú e Jacó, que não é Jacó e Esaú, é Esaú e Jacó, eles estão com 15 anos. Teve um período muito bom para Abraão usufruir da presença dos gêmeos e falar das grandezas de Deus e ensiná-los, assim como ensinou o pai deles, Isaque. Então, as bênçãos de Deus, irmãos, vamos orar e suplicar a Deus que nós possamos ver as bênçãos se cumprindo na nossa família, na nossa casa, conosco ainda vivo, nós ainda estamos vivos para contemplar as grandezas de Deus. Eu imagino que festa foi quando esses gêmeos chegaram, que alegria foi, que a zombaria que todos tinham de Abraão, que ele não tinha descendente, agora ele já tinha 4, porque ele tinha o Isaque, ele tinha a Rebeca e ele tinha os gêmeos com ele, e a bênção de Deus se multiplicando. Porque também tem um detalhe que não podemos deixar passar despercebido, que logo após a morte de Sara, lá na frente, Abraão vai casar-se com Quentura, mas os filhos de Quentura não entram na linhagem, na promessa, só vai entrar os filhos de Sara. Veja como é importante uma aliança. Só os filhos de Sara fazem parte, só o filho de Sara faz parte da aliança de Deus com Abraão, de Abraão com Deus, e é Isaque e os gêmeos e Rebeca. E é essa a história. Então ele viu
as promessas de Deus se cumprindo na vida dele, a continuação da promessa. Oremos ao Senhor para nós também chegarmos ao ponto de vermos as promessas de Deus se cumprindo em nossa vida. Deus de Abraão, Deus de Isaque. É o tópico 3, já caminhando para o encerramento. Ele disse lá no tópico 3 que o objetivo é falar que o Deus de Isaque, de Abraão, é o Deus de Isaque. As mesmas promessas que Deus fez a Abraão se repetem agora em Isaque. Está em Gênesis 12, 7 e Gênesis 26, de 1 ao 5. Há um fio de propósito divino passando por detrás da história da vida dos patriarcas. Veja como é essa lição, essas 8 lições que se passaram, todas elas estão em volta da aliança, da promessa, da bênção, da obediência, da comunhão, da adoração a Deus. E nessa aqui, agora, o tópico 3 fala que é o mesmo Deus. Enquanto Deus repete as bênçãos e promessas a Isaque, parece repetir, enquanto Deus repete as bênçãos e promessas, Isaque repete os erros e deslizes de seu pai. O mesmo medo que fez Abraão mentir, dizendo que Sara era sua irmã, em Gênesis 20, do 2 ao 18, levou Isaque a mentir sobre Rebeca. Tais erros e vacilos da jornada apenas mostram a nossa capacidade e a nossa estrutura. John Piper, um escritor estadunidense, ele diz o seguinte, que o caminho dos justos não é uma linha reta do chamado até a vitória final. Há curvas, há buracos, há desfiladeiros, bifurcações. A nosso chamado, irmãos, a nosso caminhar, nosso viver pela fé, não é uma linha retilínea e uniforme, não. Nós passamos por percalços, passamos por lutas, tribulações, e que muitas vezes nós vacilamos. A nossa estrutura não aguenta e nós vacilamos. Nós cometemos erros. E isso também serve para nos mostrar que nós não somos super crentes, nem super homens, nós somos pessoas comuns que servem a um Deus sobrenatural. Aleluia! Esse Deus maravilhoso. Então, os erros que Isaque cometeu devem também ser observados. E nós tiramos uma lição positiva do erro de Isaque, que foi a mentira, o medo, a inconstância em um momento de decisão. E eu sei que há momentos de decisão em nossa vida que nós vacilamos, mas não desanime, o Senhor é maior. Como diz o apóstolo João, na primeira carta de João, nós temos um advogado para com o Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo. Amém? O 3.2, a bênção da prosperidade. Isaque buscou refúgio na terra de Abimeleque em razão da fome. Este Abimeleque, alguns estudiosos, principalmente os estadunidenses, eles dizem que não é o mesmo Abimeleque de Abraão, porque aqui já se passaram aproximadamente 75 a 80 anos. Então, pode ser algum descendente daquele Abimeleque, um filho, um neto, alguém da linhagem daquele faraó, daquele rei. Tá ok? E ele vai buscar refúgio na terra de Abimeleque, lá no Egito. Mas Deus o abençoara tanto que começou a causar medo e inveja entre os filisteus. Está em Gênesis 26. Os poços que Abraão, seu pai, havia cavado estavam em suas terras, para que nenhum direito fosse requerido por Isaque. Os filisteus entulham esses poços. Está em Gênesis 25 e 15.
Isaac é conhecido como o cavador de poço, uma pessoa que não desistia e não desanimava em frente às batalhas. Ele sempre, quando se entulhava um poço, ele procurava outro. Entulhava um poço, ele procurava outro. Isso nos mostra que devemos ser persistente e confiante que o Senhor está conosco. Isaac é convidado a se retirar de Gerar, pois seu crescimento aparentava para Abimeleque uma ameaça. Quando você persiste num propósito, num projeto, você se torna uma bomba nuclear, meu irmão. Porque você cresce, vai florescer, a bênção vai se cumprir na sua vida. Aleluia! Abimeleque faz um acordo de paz com Isaac e, assim como o outro Abimeleque pediu para Abraão sair da sua terra, esse também pede para o seu filho, o filho de Abraão, sair da sua terra. Como a terra onde Isaac prosperava, os poços eram dos filisteus, eles requeriam os poços cavados. Está em Gênesis 26, 18. Isso parece frustrar Isaac, mas Deus está vendo como estas demandas estão gerando insegurança no coração de seu servo e lhe aparece para fortalecer a sua fé. Agora eu te pergunto, como está a sua fé? Como está a sua guerra com os filisteus? Como estão os seus poços? Eles estão entulhando os seus poços? Está difícil? Meu irmão, persista na caminhada. Insista, seja constante, sempre abundante na presença do Senhor, que o Senhor vai entrar com providência. Em Gênesis 26 e 24 diz o seguinte: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e o servo de Isaac cavaram ali um poço. Oh, glória! Veja que ele já tinha tido contato com o Senhor, ele fez uma oração, ele insistiu na oração, a esposa também tinha insistido em oração, e agora no momento em que ele está numa guerra muito grande de achar água, de encontrar abrigo, de encontrar descanso, o inimigo sempre prevalecendo, Deus aparece a ele para fortalecê-lo na sua fé. Meu irmão, a lição que tiramos daqui não dá para nós comentar toda ela nesta lição, porque é muito profunda e muito linda. Mas nos momentos de mais dificuldade da nossa vida, nós devemos recorrer ao Senhor. Nós devemos buscar no Senhor força, paz, segurança, confiança e equilíbrio para nós vencermos os adversários. E com certeza o Senhor nosso Deus vai entrar com providência na nossa causa. O legado das bênçãos. Isaac está velho e cego. Agora veja só, já fomos lá para o final da história. Isaac está velho e cego, está no capítulo 27. Mas antes de morrer, precisa abençoar seu primogênito e passa adiante a promessa de Deus dada a Abraão. 27:4. No patriarcado, a bênção da primogenitura não se limitava à herança física,
mas também incluía a herança de autoridade espiritual sobre o clã, ou seja, sobre aquela família. E agora Isaac precisa passar a autoridade espiritual para alguém do clã. Com a trama de Rebeca, Isaac abençoa Jacó, ao invés de abençoar Esaú. Embora Isaac fosse portador das promessas, as suas preferências por Esaú não determinaram aquele a quem Deus escolhera e abençoara. Como a bênção era irrevogável, coube Isaac recomendar ao filho da promessa aquilo que seu pai Abraão recomendou a seu respeito: que Jacó não tomasse para si mulheres estrangeiras. Embora Esaú tivesse esse direito por nascimento, tudo nele apontava para a direção oposta. Não valorizava o que deveria, não seguia os princípios de Deus na vida dele e posteriormente da sua família. Amém? A bênção de Jacó e o prato de lentilha vai ficar para a próxima lição. Mas aqui eu quero encerrar dizendo a você, meu querido irmão, concluindo esta lição, que o nosso Deus está no controle das nossas vidas. E quando nós colocamos a dependência na sua mão, quando nós colocamos a nossa vida sob sua direção, nós estamos guardados por Ele. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Ainda que os percalços em nossa vida aconteçam, a mão poderosa do Senhor vai estar escrevendo sempre a nossa história. E nós estamos guardados debaixo das suas promessas. Quem crê em Jesus Cristo, ainda que morra, viverá. Que Deus te abençoe, te dê a paz e te faça florescer no meio desse deserto. Que a bênção do Senhor te acompanhe e te guarde. Ajude-nos compartilhando este vídeo, comentando e falando sobre o nosso canal para amigos, parentes e os seus chegados. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de curtir e não esqueça de compartilhar. E, se possível, dá aquela comentadinha básica para a gente ter aquele ânimo de seguir em frente. Muito obrigado. Estamos trabalhando para melhorar cada dia mais. Um grande abraço, a paz do Senhor.